Encontrar formas alternativas de chegar a resultados como esse sempre foi o meu objetivo aqui no HelpArc. Pensar que há possibilidades diversas e mostrar para você essas possibilidades para que você possa escolher o que melhor te atende e a forma que melhor se adequa à sua necessidade é o que eu busco desde o princípio. Então eu começo esse vídeo já falando que eu tô um pouco empolgada. Eu comecei a pensar um pouco, e já falei algumas vezes aqui, sobre o Figma, mas nunca tinha utilizado ele para fazer peças gráficas de forma mais intrusiva, de forma mais direcional, que é como eu uso, por exemplo, o Photoshop Online, ou GIMP, ou outros que eu já falei por aqui. Então, quando eu comecei a pensar nessa ideia, eu falei, e se eu começasse a fazer peças gráficas pelo Figma? E se essa também possa ser uma possibilidade para trazer aqui e mostrar para você que pode gostar mais desse tipo de programa, de plataforma, do que as outras que eu falo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você goste. Acho que eu enrolei muito. Eu faço roteiro, mas eu não sigo meu roteiro, né? O bastidor. Tá. Bom, primeira coisa, se você não conhece o Figma, ele é um site barra plataforma, uma ferramenta online que tem um plano gratuito, também tem outros por assinatura, que você pode criar designs, que eu conheço há algum tempo, já falei aqui um pouco, principalmente no vídeo que eu pontuei sobre portfólio, e que permite com que a gente trabalhe de forma bem interessante e as possibilidades são bem ampliadas. E por isso eu comecei a pensar em formas de criar peças gráficas utilizando essa ferramenta. Eu decidi testar a possibilidade pela primeira vez, então já adianto que algumas coisas com certeza podem ser melhoradas, inclusive vão ao longo do processo. E é isso que me motiva e me anima, inclusive, porque assim eu acho que a gente realmente evolui, né? Quando a gente rebobina, melhora o processo e faz isso continuamente. Para utilizar o Figma, você precisa fazer um login. E para que isso se torne mais simples, você pode vir aqui em login e usar uma conta do Google sua. E aí, dentro da plataforma, existem muitas possibilidades, mas a gente vai trabalhar com uma em específico, que é New Design File. Eu vou mostrar para vocês o meu design que já está pronto. Já tem algumas coisinhas aqui que, inclusive, vocês já viram aqui pelos outros vídeos, que alguns momentos eu trabalho aqui como forma de criar ideias. Acho que é uma ferramenta bem legal para isso também. Mas hoje a gente vai trabalhar nessa querida implantação aqui. E aí eu queria começar a falar explicando algumas coisas para vocês. A primeira delas é que essa implantação com pavimento térreo, ela é de um projeto antigo, um projeto de 5º semestre, se eu não me engano, de uma habitação de interesse social, mas que hoje eu não tenho mais os arquivos editáveis. Parabéns, só que não. Inclusive, isso é até uma dica, caso você seja estudante, salve todos os seus arquivos, porque depois você vai buscar eles em alguns momentos, e é bom que você tenha. E aí, eu queria trabalhar com um tipo de escala que fosse consideravelmente grande, mas que não fosse tão complexo, que trouxesse formas que não fossem somente ortogonais, por isso a gente tem uma implantação com formas curvas para mostrar a possibilidade de criar isso por aqui. E aí, o que eu fiz, que é esse passo inicial aqui, eu peguei o PDF que eu tinha, que era uma prancha com outras informações, coloquei no Photoshop Online e tirei só a implantação e deixei ela em PNG. Então a gente não tem um fundo nessa imagem, só as linhas, tá? Vocês vão perceber que existem algumas coisas aqui que poderiam ser melhoradas, mas relevem porque eu realmente quis trazer sem fazer nenhum ajuste, para que a gente possa realmente avaliar o processo que a gente tem de desenvolvimento e pensar em possibilidades de melhoria dentro do que a gente já tem. E aí, basicamente foi isso. Eu escolhi essa implantação e aí eu trouxe para cá. Para trazer para cá, basta arrastar a imagem e soltá-la aqui que ele já vai criar uma camada. E é isso. E eu vou mostrar para vocês todo o breakdown, todo o que tem por trás do resultado final que eu mostrei um pouquinho atrás, anteriormente. E aí, quando eu decidi testar o Figma, eu pensei em duas premissas que foram muito importantes para eu escolher essa implantação e escolher o Figma, que são 2 pontos de extrema relevância. O primeiro deles era
eu gostaria que fosse um processo de aprendizado muito simples. Não faria sentido para mim trazer aqui para vocês algo que fosse difícil de entender. Já puxo um adendo aqui, que nem sempre simples quer dizer rápido, mas simples quer dizer simples, que não vai te quebrar a cabeça. Então, primeira coisa, precisaria ser simples. Segundo ponto, o número de ferramentas deveria ser reduzido. Por quê, né? Eu imagino que quando você está começando a mexer em um novo programa, uma nova ferramenta, existem muitas possibilidades. E você, às vezes, não tem o tempo para aquela entrega de aprender todas. Então, a minha ideia aqui é trazer talvez uma, duas, no máximo três, talvez um pouquinho mais, ferramentas que te possibilitem criar sem ficar divagando muito. Para que ao longo do tempo, sim, você consiga ter mais tempo hábil para poder estudar aqui a ferramenta e explorar tudo que ela te entrega. Mas para esse caso, a gente vai usar praticamente somente essa ferramenta aqui, que é a de caneta. E aí eu vou abrir o arquivo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Essa aqui é a primeira camada, que eu mexi aqui sem querer, é a camada mãe, famoso background. Eu tranquei ela, bloqueei, para não correr nenhum risco. E então nem dupliquei, porque como ela está bloqueada, não iria ter problemas. E eu vou mostrar para vocês e vou deixar aqui uma implantação similar para que você possa reproduzir ou então que você possa criar alguma coisa dentro do seu processo e compartilhar comigo nas redes sociais, caso você queira que eu converse com você, veja seu trabalho, divulgue seu trabalho. É isso. E aí, vamos juntos? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar são sobre, depois de tudo isso, né, já nem é tão primeira, são as camadas. Assim como o Photoshop, o GIMP e outros programas que eu já falei aqui, o Figma também tem layers, camadas que são pontos assim essenciais quando a gente trabalha com pós-produção, porque isso faz com que a gente consiga se organizar, com que a gente consiga mudar as coisas sem perder nada. Então, para mim, isso já é o maior ponto assim positivo já de cara. E aí, a gente começa a falar um pouquinho sobre os hats, que são os preenchimentos. Para fazer todos os hats, eu usei somente essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de caneta, não foi o lápis. E aí, com essa ferramenta, você consegue ir traçando pontos, esses pontos depois você liga, depois você consegue preencher com cores, e foi isso que eu fiz para todo o processo. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre como que eu dividi e qual foi o meu raciocínio. A ideia nessa prancha, inclusive, era mostrar o que você poderia fazer, sendo que você nunca fez isso aqui no Figma, que foi o meu caso. Eu nunca tinha feito isso. Então, eu falei, intuitivamente, o que eu faria? Eu utilizaria cores sólidas e não texturas nesse primeiro momento, até porque a minha prancha já tinha algumas achuras, assim, que representassem inicialmente grama, sei lá, uma ideia de tablado, deck, uma ideia de concreto. Então, eu preferi manter isso que eu tinha e trazer cores sólidas que fossem contribuir para uma sensação de profundidade, para que eu conseguisse diferenciar o que era edifício, que é tudo que vocês veem em branquinho, do que era paginação de piso, que são tudo que tem cor. E aí eu utilizei cinza para mostrar áreas que não são permeáveis ou que são muito pouco permeáveis, verde para mostrar áreas completamente permeáveis, que são áreas gramadas e enfim, com vegetação, e o marronzinho para mostrar áreas assim permeáveis, porque seriam decks, coisas assim, materiais que permitiriam esse adentramento da água das chuvas no solo. E aí eu fui criando todas essas formas. Eu vou ir desligando para vocês verem, ó. Cada camada dessa que eu desligo são vetores que eu fiz ao mesmo tempo. Vocês podem criar tudo dentro de um vetor só que como eu gosto de criar animações depois, eu gosto de trabalhar assim, com muitas separações, só para que a minha animação ela fique mais rica. Mas aí vai do que vocês acharem melhor. Vocês poderiam ter só 4 camadas, que seriam o cinza mais escuro, o cinza mais claro, o verde e o marrom. E é isso. Esse primeiro ponto foi isso. Aí eu vou desligar aqui e vou ir ligando para vocês verem, né? Que vai ser um processo que vocês vão ver logo depois que eu vou animar isso. E aí é bem simples para fazer isso. Basta você
e por cima mesmo, e criando essas novas camadas. Quando você pegar aqui já, ela já vai começar a criar um vetor ali, ó. Vocês viram que criaram um vetor 25 aqui? Ó, que é esse aqui. Então, é só fazer isso e ir trabalhando que vai dar certo. Se vocês quiserem um tutorial, me contem, porque a ideia aqui é mostrar só o background. Então, esse aqui foi o primeiro passo que eu dei, de criar o piso. Depois de fazer isso, eu passei para o segundo passo. Passei para o segundo passo, fica um pouquinho redundante, né? Mas a gente super entende. Que foi o de colocar humanizações. E a primeira humanização que eu coloquei talvez tenha sido a que me deu um pouquinho mais de trabalho, que foi essas aqui, que são as vegetações. Como eu falei, eu não queria de forma alguma, inclusive tem algo aqui que eu quero desligar agora, por enquanto. Deixa eu ver. Observem essa diferença também, acho que é legal. De tudo que tá assim agora para quando eu trabalhei com vegetação, como que ficou mais interessante, sem ser aqueles layers pretos, aqueles bloquinhos que estavam sem cor, quando a gente coloca algo mais vivo. Para fazer isso aqui, o que eu fiz? Eu queria trabalhar com poucas ferramentas e foi só essa que eu usei. No máximo eu usei algo para apagar, mas nada de ferramenta. Então, como humanizar isso sem usar ferramentas? Usando PNGs. Então, eu já mostrei aqui em alguns vídeos como fazer isso, como baixar PNGs gratuitamente e criar uma biblioteca para você. E depois você só precisa puxar para cá, para redimensionar. E você precisa redimensionar, né, no caso. Para fazer isso, existem algumas coisas que são interessantes de pensar. É interessante que você redimensione segurando o Shift, porque se você segurar só o Ctrl, você vai cortar também. Aí só faça isso, escolha o posicionamento de tudo e dá para trabalhar com mais coisa aqui que nesse primeiro momento eu não fiz, mas que vocês poderiam fazer. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui de alguma árvore para eu explicar para vocês coisas que poderiam ser ainda melhoradas. Eu adoro isso, não sei se vocês percebem, mas sempre que eu faço uma coisa, depois eu já fico pensando em muitas outras que eu poderia fazer. De colocar sombra. Aí vocês podem colocar ela, colocar a porcentagem e mostrar aqui todo o posicionamento delas. Então, vamos supor que a gente queira mostrar que o sol tá vindo daqui de baixo. Então, a gente pode colocar menos 20. Aqui a gente pode reduzir essa força dessa sombra ou então manter. Eu acho que ela mais forte, nesse caso, tá mais interessante. E aí, basta vir aqui em efeitos mais, aí já tá aqui. Drop Shadow, tem outros efeitos aqui, mas eu vou usar esse. E aqui a gente faz a mesma coisa, volta menos 20 e voilá. E aí a gente pode fazer isso para todos ou não. Não foi algo que eu fiz porque não era tão foco, mas em questão de pensar em coisas mais realistas, é super interessante fazer. Aí aqui, ó, é só arrastar que o cursor vai já passando pra gente para onde a gente quiser. Bem legal, né? Depois de fazer essa inserção das vegetações, que eram elementos bem consideráveis, né? Porque tinha muito arbustinho, algumas árvores, eu fui colocar outras coisas que eu comecei a sentir falta. E vou dar outra dica para vocês aqui, que possivelmente eu estou queimando a etapa, porque eu tenho um roteiro e eu sempre pulo, mas é de que vocês organizem também em grupos, porque imagina esse tanto aqui de camada, porque eu não agrupei, eu fui só duplicando, porque são todos iguais. E porque é o que eu falei, como uma pessoa que tá fazendo a primeira vez, o que eu faria? Eu faria para ver se me atenderia, para depois afunilar e melhorar o processo. É isso. E aí depois eu decidi que eu queria melhorar esses carrinhos, porque automóveis, porque eles estavam muito chapados e aí eu queria colocar elementos que fossem mais realistas. Então eu trouxe aqui PNGs de carro, arrastei, redimensionei e localizei da mesma forma. Para copiar as coisas, que eu acho que eu não falei, é só pressionar Alt. Mas como eu já expliquei que hoje eu não vou ensinar tanto, me contem se vocês quiserem tutoriais. E depois disso, eu também senti que essas sombrinhas, guarda-sóis, estavam meio que distantes, né, dessa questão de colocar algumas coisas mais realistas.
Então também trouxe bloquinhos. E esse é um bloquinho que ele é colorido, mas eu fui e tirei toda a saturação para deixar preto e branco mesmo, para ficar também menos chamativo. Era para ser mais realista, mas não destoar tanto. E aí, depois disso, eu fui trabalhando com algumas texturas, alguns materiais. Eu coloquei um pano de fundo também, que eu criei aqui usando esse retângulo. Só coloquei ele atrás. E textos para poder trabalhar com... para ter legenda. Então, foi isso que eu fiz. Então, foram os passos, vou colar para explicar. Importação da imagem, do PNG. Depois dessa importação, eu comecei a criar camadas e utilizando a ferramenta de preenchimento com a caneta, eu fui preenchendo todas as áreas que eu precisava. Depois de preencher essas áreas, eu passei para a terceira etapa, né, que foi a de colocar a humanização. Eu sempre faço esse mesmo workflow, assim, por mais que ele mude, ainda a base é muito parecida. E aí, depois disso, eu fiz esses ajustes finos, que foi o que eu mostrei aqui no final. De ter um textinho, de ter uma textura, porque eu acho que dá uma profundidade, enriquece o desenho. E, para finalizar, eu queria dar algumas dicas, que é isso que eu falei, de criar grupos. E aí eu vou mostrar aqui como que cria. Basta selecionar tudo. E aí vocês podem vir aqui em Group Selection. De forma mais simples, mas existem atalhos também, vocês podem unir, fazer interseção, vocês podem passear por aqui e descobrir o que vai se adequar melhor. E aí dá 2 cliques e renomeia. Eu vou colocar como outros, porque são coisas diferentes. E aí a gente pode salvar essas imagens em camadas separadas e criar uma animação, como essa que vocês estão vendo aqui. Eu acho que fica bastante interessante do ponto de vista de talvez explicar o seu projeto em partes. Então, a gente tem uma área permeável aqui que faz o trajeto, que demarca o fluxo de pedestres e também o fluxo de veículos. E aí, em paralelo, a gente tem uma área verde, uma área gramada, uma área permeável, que vai demarcar locais de lazer, assim como uma área mais semi-permeável, que é esse deck, essa textura madeirada, que vai marcar os caminhos e os percursos, e por aí vai. Isso é só um exemplo bem solto, nem era isso exatamente que a gente explicava no nosso projeto, mas eu acho que ajuda bastante a gente pensar dessa forma. E aí, para salvar tudo isso, vocês podem selecionar, vir aqui no ícone do Figma, vocês podem fazer algumas coisas, vou explicar alguns. Vocês podem ir em File e Export Frames to PDF, vai exportar isso aqui em PDF. Ou vocês podem aqui, ó, em exportar, exportar como PNG, JPG, SVG e PDF também. Aí tem algumas coisas que vocês podem mexer nessa exportação. Aqui vocês também já vão ter o tamanho, as coisas certas. Você consegue ter um preview do que você vai exportar. E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final e eu me empolguei bastante criando isso porque a princípio eu não esperava que eu ia fazer isso aqui. Para plantas de... Ai, gente, a palavra sumiu. Para fazer planta humanizada, isso aqui deve ser muito bacana, principalmente se for planta mais ortogonal. Então, se você quiser ver esse tipo de conteúdo por aqui, me conta, eu vou adorar fazer. Então, digam que querem ver. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se você tá aqui até agora, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Essa semana ainda, sempre tem vídeo aqui, 2 vezes na semana. Eu espero que você utilize o Figma, busque dar uma chance, caso você esteja um pouco perdido sobre por onde ir. Talvez essa seja uma boa solução para você. Mas se você gosta de programinhas, Photoshop Online é sempre, para mim, uma das coisas primeiras que eu vou, pela facilidade de poder fazer algumas coisas e porque, de modo geral, a gente costuma ter algum mínimo contato que seja com o Photoshop. Então, vocês podem escolher entre um e outro. Não aconselho que excluam nenhum,
porque é sempre legal a gente saber mexer em mais de uma ferramenta. Mais do que legal, é importante, porque nem sempre a gente vai ter os mesmos recursos, né? Isso não deve impedir a gente de trabalhar e de entregar bons resultados.